Pelo centro, que geralmente eu recebo a notificação, não recebi. Entrou sim. Vamos ver pela gratidão. A cola, você botou a cola aí por inteiro, assim, ó. Senão, não sei se ia parar. Eu cortei o meu pedacinho por pedacinho. Mostrou mais larguinho, né? Um pouquinho. Mas eu não sai. Ficou bom. Vou entrar um pouquinho antes para acertar o foco. Eu arrumei o foco, mas eu acho que deu o negocinho ali, ele desfoca. Tá, pode ser. Deixa eu ver lá. Boa noite a todos. Vou entrar um pouquinho antes para acertar o foco. Acho que já deu já, né? Acho que já está focado, né? Mas não apareceu aqui. Já tem várias pessoas presentes, né? Marcelo, boa noite Marcelo, Luiz, Ricardo Canhoelo, seja bem-vindo, Cristiane Lombardi, Egídio, Luciana Martinez, a Ivanilda, Clotilde, Sueli também hoje está aí, seja bem-vinda. Hoje nós vamos continuar o assunto conhecimento da lei natural, né? Logo nós vamos entrar nas leis propriamente, nessa terceira parte do livro, né? Livro dos Espíritos, falar sobre as leis morais, vai ser muito interessante. A primeira lei é a lei de adoração. Vamos esperar dar o horário certinho e a gente começa. Tá focado, sim. A Elaine Franco entrou também, seja bem-vinda. Valdir Nogueira. Tá aparecendo um quadradinho você, ó. É, eu tô vendo. Isso. Vou acertar um pouquinho a captura. Só certo. Fica quase transparente, mas melhorou, né? Acabou o quadradinho? Muito bem.
Vamos dar início. Eu convido a todos a serenarem os pensamentos, para fazermos a nossa prece inicial, para evocarmos os bons espíritos a nos assistir, a dirigir o nosso estudo, para que tudo corra na mais perfeita ordem e harmonia. Que todos os lares que estão participando sejam protegidos e assim possamos absorver ao máximo os estudos aqui feitos. Que assim seja. Nós já vimos alguma coisa dentro de conhecimento da lei natural, né? Nós vimos que todo mundo tem condições de conhecer as leis naturais, porque disso depende a nossa felicidade. Nós vimos que de duas uma, ou você pratica as leis divinas e é cada vez mais feliz, ou você não pratica e é infeliz. Então seria uma injustiça por parte de Deus se depende a nossa felicidade do conhecimento das suas leis, ele não proporcionar esse conhecimento para todo mundo. Ele não só proporciona, como as suas leis, vimos no estudo, está inscrita na nossa consciência. Então, intimamente, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que nós vamos aprendendo com o tempo, no suceder das encarnações, é a compreensão das leis divinas. Então, na prática, se nós não fizermos tudo o que nós podemos, nós vamos tendo problemas. E à medida que nós sofremos por fugirmos às leis divinas, principalmente a de amor, justiça e caridade, nós sofremos as consequências. Então, o conhecimento é de todos, mas a compreensão, né, e a prática que nos leva ao total equilíbrio e felicidade depende da boa vontade de cada um. E nós vimos também que Kardec fez uma pergunta interessante nesse sentido, que se todo mundo tem na sua consciência as leis divinas, por que tem que vir emissários divinos para trazer a lei de Deus? A questão é que quando nós encarnamos nesse mundo material, com as influências materiais, nós tendemos a nos concentrar muito nas coisas materiais e esquecer as coisas espirituais. Então, de tempos em tempos, grandes espíritos encarnam, né, para nós sermos lembrados das leis divinas. A Andréia entrou também, né? A Marilene, o Jacó deve estar lá também, o Paulo César, sejam todos bem-vindos. O Luiz, acho que eu já tinha dado boa noite, né? A Mara, seja bem-vinda também. Andréa Faria. Deu uma pausinha aqui no meu, não sei se É. no celular. Muito bem, a Letícia falou que parou um pouco dela aqui, mas vamos continuando. No meu aqui está tudo bem. O Silvio entrou também. Então vamos à pergunta que nós tínhamos parado, né? Então estávamos falando sobre que de tempos em tempos Deus manda bons espíritos para nos lembrar das suas leis. Essa pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta? Então, como nós reconhecemos que um emissário é verdadeiramente de Deus? Porque, como vimos também, tem os emissários por conta própria, né? Então, diz o Livro dos Espíritos, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Então, se ele só falar e não agir, já é sinal que não é um bom profeta. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, de todos esses emissários que encarnaram na Terra, qual foi o maior modelo que nós podemos seguir? Então, é Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Na verdade, nós sabemos, o James entrou também, seja bem-vindo, Jesus ele é o administrador do planeta.
Então nós sabemos que os espíritos eles são criados simples e ignorantes, e à medida que o tempo passa a suceder das encarnações, eles vão se purificando. E vai chegar um dia que nós vamos ter todo o conhecimento moral e intelectual. Em termos de mundos materiais, nós seremos puros. Então nós sabemos que Jesus, ele teve a missão de fazer o planeta Terra, né? Então ele participou da confecção, né, da construção do planeta Terra, e ele tem a missão de encaminhar todas as pessoas que estão no planeta. Até tem uma parte que ele disse que todos que o meu Pai me confiou, né, eu vou ajudar. Então a Terra, ela se desprendeu do Sol há 4,5 bilhões de anos atrás. Nesse momento, Jesus já era um espírito puro e ganhou essa incumbência, né, de construir a Terra e cuidar de todos que aqui estão. Claudinei Celestino, seja bem-vindo. Sônia Leite também. Qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, algum comentário, fiquem à vontade. Então, realmente, Jesus, por ser um espírito puro e é o administrador do nosso planeta, ele é o nosso modelo, né? Eu acho que o máximo do exemplo que Jesus deu é depois de ter passado pelo flagelo, né, que era imposto lá para os escravos romanos, injustamente, e foi crucificado também. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? E mesmo então sendo torturado, ultrajado, ele ainda tinha amor por toda a humanidade. Nelson também, seja bem-vindo. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem da vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, muitos dos missionários, eles verdadeiramente não foram, né, que se dizem missionários, enviados por Deus. E ao invés deles terem essa missão de esclarecer os homens, de lembrar as leis divinas, que é o assunto que nós estamos vendo aqui, eles estão mais interessados nos seus interesses. Outra pergunta, 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Então, como Jesus é o modelo da nossa humanidade, será que só ele trouxe as grandes verdades? Não. Muitos outros espíritos, talvez não puros como ele, vieram com essa missão. Nós demos alguns exemplos aqui, né? O Gandhi, né? Falem aí outros exemplos, né? O Buda também, né? Então, de todos os tempos vieram espíritos bem elevados, né? O próprio Moisés, os profetas antes de Jesus. Então, não só Jesus trouxe a revelação dessas verdades. Então, não dissemos que elas estavam escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-la desde os séculos mais distantes. Eu até esses dias estava fazendo um evangelho aqui na minha casa e eu abro o evangelho ao acaso e caiu logo no começo ali do evangelho que tem uma comparação entre a doutrina de Sócrates, né, e a doutrina espírita. E Allan Kardec comenta o que falava Sócrates, né, principalmente sobre a reencarnação. Então, quer dizer, muito antes de Kardec, Sócrates disse exatamente a mesma coisa que falou o Espiritismo, né? O Paulo respondeu Kardec. Você pediu para falar. Ah, espírito elevado, né? É verdade, Kardec. Até Kardec diz o... Como é que chama? Victor Hugo,
ele diz que depois de Jesus seria Kardec. Né? Um Kardec não seria simplesmente um espírito superior, mas um espírito puro também. Ali junto com Kardec tinha Leon Denis, tinha o Camilo Flammarion, né? Só ali, junto com Kardec, tinha espíritos muito elevados, né? Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-la sempre que desejou procurá-la. Então, o conhecimento das leis divinas não é desculpa para a gente não praticá-las, né? Então, a questão é que, conforme a natureza, conforme os nossos interesses mais materiais do que espirituais, nós comodamente esquecemos das leis divinas e não as praticamos. Mas não podemos alegar que não temos acesso a essas leis. Até uma criança, se você perguntar, ela sabe o que é certo e o que é errado. Comadre, você tá parecendo um Gasparzinho. Por quê? Você tá muito transparente. Ah, a Letícia falou que eu tô transparente. Mas é que se eu fico menos transparente, aí fica parecendo um quadradinho atrás. Deixa eu ver aqui se tá muito ruim. Ah, tá bom. É que eu tô falando em perispírito aqui, por isso que estou transparente. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então esses espíritos, né, que trazem as leis divinas, antes de Jesus, eles não podiam trazer a verdade pura, muito clara, porque tinham que falar numa linguagem que as pessoas entendessem. Mas principalmente depois de Jesus, que falou claramente das leis divinas, e do Espiritismo, né, que falou mais claro ainda, agora não podemos mais alegar ignorância, né? Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa a nos ensinar? O Egito falando que eu tô cinza. E o Paulo falou que o Gasparzinho é do bem. Ah, é. Deixa eu mudar aqui, senão vocês vão ficar prestando atenção nisso. Vamos ver. Vamos ver se eu melhoro isso. Piorou. Ah, assim vai ficar um pouquinho de sombra, mas eu vou ficar mais... Esse fica mais nítido. Mais nítido. Vocês vão me ver melhor. Melhorou aí, minha gente? Ficou uma sombra agora aqui atrás de mim, mas pelo menos eu fico menos fluídico. Então, quer dizer, Jesus era o administrador do planeta, trouxe as grandes verdades da natureza e teve que vir o Espiritismo. É que o Espiritismo, ele veio numa época, depois da segunda grande revolução industrial, em que materialmente o planeta estava muito evoluído tecnologicamente, né? Já tinha o telégrafo, já tinha as máquinas, né? O trem a vapor, as máquinas a vapor. Até Kardec, é interessante, na Revista Espírita, uma vez lá, ele fala que eles tinham chegado no ápice, né, do desenvolvimento tecnológico, e ele não imaginava o que mais ia vir de tecnologia depois daquela época lá, né, de 1800 e alguma coisa, e veio muita coisa. Mas pelo menos com todo esse desenvolvimento material, filosófico que teve na época, né, o Espiritismo pôde vir de uma maneira muito clara, mais clara do que disse Jesus. Porque Jesus ainda usou muito as parábolas, né, as histórias. Até a Mara acabou de fazer uma pergunta sobre as parábolas. E Kardec não teve parábola nenhuma, né? Ele já disse a verdade bem clara. Ó, a Priscila está assistindo também. É acima do Egídio. Sei. Aí. Tamara, as falas de Jesus em parábolas podem ter sido um dos fatores para tantas interpretações distorcidas? Sim, mas ao mesmo tempo as parábolas de Jesus foram maravilhosas, né? Então, por um lado você pode distorcer e por outra você pode absorver
conforme o grau que você está. Então, o bom da parábola é que cada um interpreta não erroneamente, mas conforme o seu conhecimento. E sempre a parábola, ela tem uma moral boa. Então, ela pode ser distorcida, mas ela sempre acaba passando a mensagem, né? A Pri, né, deu boa noite, as duas Pri. O Paulo falou, fico imaginando quais leis ainda iremos aprender. Não dá nem para ter uma ideia. Deve ser tantas novidades para a nossa evolução atual que não dá para imaginar. Então, eu acho, Paulo, que as leis nós não temos muito mais que aprender. Eu acho que com o Espiritismo, as leis, elas... É lógico que as leis da matéria, eu acho que nós vamos aprender bastante ainda, né? Porque em termos de tecnologia nós temos que aprender algumas coisas. Mas moralmente, com Jesus e com Kardec, eu acho que nós já temos todo o material para nós entendermos as leis divinas. O que falta seria essa compreensão no sentido da prática, né? Mas as leis morais com Jesus e com Kardec, eu acho que elas ficaram muito claras, né? E eu acho que até nem precisa mais do que isso. O que está precisando agora é a gente pôr em prática o que a gente já sabe, né? Que é difícil. A Priscila, já está comprovado cientificamente que a melhor maneira de fixar o ensinamento é utilizando histórias. Os campeões de jogos de memória mundialmente ensinam que o segredo de uma boa memória é associar uma informação a uma história. Certamente Jesus sabia disso e por isso utilizou parábolas para nos ensinar. Prova disso é que as parábolas de Jesus são lembradas há mais de 2000 anos. Então é incontestável que as parábolas, elas são uma maneira, né, que as histórias, né, de fixar as ideias. Até quando se fala de oratória, um dos maiores recursos que nós usamos na oratória é contar história. Então, realmente, uma história bem contada e com um fundo moral, né, bom, ele é muito melhor fixado do que se você só usar a razão, né, e não tiver história nenhuma. Mas Allan Kardec, ele, como ele era pedagogo e era um espírito muito elevado, ele trouxe as leis divinas de uma maneira simples. Então, se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que sempre tem lá uma parte do Evangelho, né, de Jesus, e primeiro vem o comentário de Kardec e depois o comentário dos Espíritos elevados. Mas os comentários de Kardec, que é logo em seguida aos comentários do Evangelho, ao que está dito lá no Evangelho, são fantásticos, são claros. Eu não canso de ouvir Kardec, porque mesmo ele não usando das parábolas que Jesus usou, ele falou as grandes verdades que nos cercam de uma maneira muito clara, objetiva, né? E o que eu mais vejo em Kardec, quando ele fala sobre um assunto, é que ele tem o começo, o meio e o fim de uma maneira leve, sabe? Então, devagar ele vai construindo ali a ideia, né? Para que a gente entenda, termina e não tem mais dúvidas, né? A Pricami falou também mensagem fundamental da lei do amor e da caridade. Jesus, toda a lei dele era em cima do amor e da caridade, realmente. Então, vamos ver por que teve o Espiritismo. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. Então, o Espiritismo ele não veio por parábolas, mas de uma maneira muito clara e objetiva. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Então, o Espiritismo ele veio complementar o que disse Jesus. Até o próprio Jesus, ele disse, né, que ele ia mandar no futuro o Consolador prometido, que é exatamente o Espiritismo.
Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e a cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Então, no Espiritismo não tem esse problema de ter falsa interpretação, que até a Mara falou, né? Então, no caso, a parábola pode dar várias interpretações. No caso, o Espiritismo, ele falou a verdade de uma maneira clara e objetiva e que não dá várias interpretações. Até o problema do Espiritismo é que, por ter essa clareza e essa objetividade, ele só nos dá responsabilidades. Então, uma vez estudado a doutrina espírita, né, conhecendo as leis através da doutrina espírita, nós não podemos mais alegar ignorância, né, sobre as leis divinas. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Foi o que falou a Pricame lá para trás, né? Então, assim como Jesus teve essa doutrina de amor e caridade, a doutrina espírita também. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Até essa pergunta parece um contrassenso, né? Porque o tempo todo aqui os espíritos ficaram falando que a verdade está na nossa consciência, que nós tivemos bons espíritos trazendo essas verdades o tempo todo. E aí Kardec faz essa pergunta, né? Eu estou brincando aqui, porque se ele fez a pergunta, é porque precisava mais alguma coisa. Porque as respostas no Livro dos Espíritos são fantásticas, que foram dadas por uma pleide, né, de espíritos superiores. Mas nós não podemos esquecer que de todos os espíritos que participaram da terceira revelação, desencarnados e encarnados, o mais elevado, fora Jesus, lógico, né, era Allan Kardec. Então, o que a gente vê muito no Livro dos Espíritos? Que às vezes Kardec fica reperguntando o assunto várias vezes. Por que ele faz isso? É porque ele não teve a resposta que ele achava necessária. E às vezes até ele coloca uma nota. Então, às vezes, para não ficar perguntando mais ainda, ele fala mais alguma coisa, né? Mas aqui no caso ele perguntou, né, novamente. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Aí diz o Espírito: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Olha aqui, até o próprio Espírito de Verdade usou aqui uma historinha, né? Então, ao invés de ele falar só, ele fez uma comparação, né, entre a luz e a verdade, que não deixa de ser uma parábola também, né? Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as de hoje lhes são dadas. Então, essas mensagens de esclarecimento sobre as leis divinas sempre vieram, mas nem sempre tão claras, porque antes os homens encarnados aqui no planeta não conseguiriam absorver. Mas hoje, principalmente depois do desenvolvimento tecnológico, nós tivemos a possibilidade de conhecer as leis divinas de uma maneira mais objetiva. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Vejam como foi bom a pergunta de Allan Kardec. Eu, na minha ignorância, né, eu falaria para Kardec, já respondeu, não precisa falar mais nada, né? Mas a partir de mais essa pergunta dele, veja como os espíritos falaram bastante, né? Sinal que a pergunta dele foi muito boa. Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos,
que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Então, os ensinamentos antes do Espiritismo nunca foram tão claros, né? Então, por isso a necessidade da doutrina espírita. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes das grandes verdades, que, embora pareçam contraditórios entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento. Então, bonita a resposta também. Ao mesmo tempo que ele diz que antes os espíritos não poderiam falar tão claramente, mas mesmo assim falaram boas coisas. São hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudos desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então aproveitemos aí as grandes verdades trazidas pelo Espiritismo, né, de uma maneira repaginada. Então, o que foi falado de todos os tempos sobre as leis divinas, veio o Espiritismo, através dos espíritos superiores, né, trazer novamente essas grandes verdades de uma maneira muito clara, muito objetiva. Então, possamos nós termos os olhos de ver, como dizia Jesus, né, e vermos essas grandes verdades que nos são ofertadas pelo Espiritismo e pratiquemos-as, né? Não adianta só a gente conhecer a verdade através do Espiritismo, falar para as outras pessoas e não vivenciar. Ó, dá até tempo agora a gente entrar num outro assunto, né? Dentro ainda de lei natural, vamos falar sobre o bem e o mal. Coloquei até uma imagem aqui, né? De um lado é o diabinho e do outro lado é o anjinho, né? Que definição se pode dar à moral? Então nós vamos ver que a moral é a regra do bem proceder, né? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando já faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, antes dele vir aqui para uma missão, né, eles ficaram uma semana fazendo alguns trabalhos aqui na Terra com Aniceto. Eles passaram lá no lugar para aumentar a visão, né, para eles participar melhor do trabalho, ele mais uma outra pessoa. E eles tiveram contato com um espírito muito, muito elevado, né? Diz que eram tão elevados aqueles espíritos que eles foram lá fazer um trabalho de preparação, que eles estavam numa fase que encarnavam de 800 em 800 anos aqui no planeta. Então, cada vez que eles desencarnavam, eles ficavam 800 anos no plano espiritual. E aí o Aniceto falou assim, tanto para o André Luiz quanto o outro lá, esqueci o nome dele, o outro médico. Faça uma pergunta para esse espírito, né, para vocês se esclarecerem. Só que tinha que ser uma pergunta de ordem geral, né, e não de ordem pessoal. Porque aqui na Terra, se você fala assim para as pessoas, olha, minha gente, faça uma pergunta para o espírito. Que pergunta que nós fazemos? Quais os números que vai dar na Mega Sena, né? Ou pergunta sobre o nosso futuro. Então não podia fazer pergunta pessoal. E aí o André Luiz fez exatamente a pergunta desse assunto. Ele perguntou para o espírito o que é o bem e o que é o mal. Detalhe, o espírito já sabia a pergunta, não falou nada. Só abriu um pergaminho que já tinha a resposta. Estava escrito assim: o bem é tudo que você faz pensando em todo mundo. E o mal é tudo que você faz pensando só em você. Que é bem essa resposta aqui, né? Então, se você quer saber o que é certo e o que é errado, quando você estiver fazendo as coisas pensando só em você, está errado. Quando você estiver pensando nos outros também,
ou só nos outros, aí é bom. Isso é bom. Como se pode distinguir o bem do mal? Que é a pergunta que o André Luiz fez lá, né? Então já vou ler aqui. O bem é tudo o que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Mas aí perguntaria, mas o que são as leis divinas? É exatamente o que nós estamos estudando aqui. Esse primeiro capítulo fala das leis de uma maneira geral, mas nós vamos ver uma extensão da lei mosaica, que foram os 10 mandamentos, que o Espiritismo pegou como as 10 leis da natureza. Lei de amor, justiça e caridade, lei de liberdade, de destruição, de trabalho, de progresso, e assim por diante, de sociedade. Então nós vamos ver as leis aqui da natureza, né, que se nós as praticarmos, seremos felizes. Essa última que nós vamos ver, que é a de amor, justiça e caridade, é a que mais nos afasta da felicidade quando nós não a praticamos. Então, se você quiser ser feliz, você precisa conhecer principalmente essa lei de amor, justiça e caridade, que é onde você vai fazer para os outros o que você quereria que os outros lhe fizessem, né? Como disse Jesus. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Até podemos resumir que a lei de Deus, ela está dentro da lei de solidariedade. Então, sempre que você pensa em todo mundo, você está praticando as leis divinas. Ao contrário, seria o interesse pessoal, o egoísmo. Então, principalmente quando você prejudica os outros, querendo satisfazer só os seus interesses, aí você vai ter problema. E muitos dos sofrimentos, das grandes expiações que existem no planeta, é exatamente pessoas que tiveram um mando em outra existência, né, na condição de poder, e abusaram dessa condição e subjugaram, exploraram as outras pessoas. Por fim, quer dizer, eles não fizeram essa lei de amor, né, de caridade, eles foram egoístas, interesseiros, e aí vem o sofrimento na outra vida. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? É interessante que Kardec ele vai no âmago da questão mesmo, né? A gente não fica imaginando que esse assunto, o conhecimento das leis divinas, o bem e o mal, é tão amplo, mas ele esgota o assunto com as perguntas, né? Então ele pergunta aqui como a gente pode distinguir o que é certo e o que é errado, porque o Espírito disse, simplificando, que o bem é conforme as leis divinas, e o mal é quando você se afasta das leis divinas. Mas para Kardec, essa resposta não foi boa, e ele faz essa. Vamos ver como o Espírito se safa, né? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber, Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Certamente Kardec não vai ficar contente com essa resposta, porque não falou muita coisa também. Mas aí ele pergunta, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Jesus vos disse. Aí, para responder, ele lembra Jesus. Vede o que querereis para que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então, quer dizer, se você for fazer alguma coisa para os outros e você queria que isso fosse feito para você também, é sinal que é uma boa coisa. Mas se você faz para os outros o que você não queria que fosse para você, aí você não está de conformidade com as leis divinas. É que quando você é interesseiro e você não pratica as leis divinas, você nem pensa nisso. Quer dizer, o seu interesse primeiro é satisfazer as suas necessidades e muitas vezes para chegar a esse objetivo você prejudica os outros. E aí você não pergunta exatamente isso. Nossa, isso que eu estou fazendo para o outro, eu queria que fizesse para mim? Não, você não pergunta, porque o seu foco é o interesse pessoal. E se as pessoas estão sofrendo e você não queria estar naquela condição, você nem pensa
nisso, né? Você simplesmente quer satisfazer as suas ambições, os seus interesses. Só que a lei existe, no fundo você sabe que é uma coisa errada, e aí você vai sofrer as consequências. Hoje mesmo vendo uma série no Netflix, não sei se já viram isso, série no Netflix, e aí tinha lá um escravo, né, que estava sendo torturado, e aí vem o mocinho da série e salva o escravo, né? E aí o proprietário do escravo, né, falou assim, não, mas ele é minha propriedade, eu posso fazer o que quiser com ele, né? Aí ele tinha tomado o revólver desse pretenso dono do escravo, né? Ele falou assim, ó, esse revólver pode ser sua propriedade, a sua roupa é sua propriedade, mas uma pessoa não pode ser propriedade de outra. Quer dizer, ele não é seu. E você não pode fazer o que você quiser com ele, né? Então é uma coisa básica, mas que a pessoa, quando está só cega pelos seus interesses, ela não vê. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta, um guia seguro. Então Kardec pede mais explicações sobre esse negócio de você querer para os outros o que você queria para você, né? Porque Kardec já está dizendo aqui que esse negócio é bom quando você está satisfazendo seus interesses. Mas quando você não está, você não tem muito essa ideia de ver o que você está fazendo para os outros, você queria que fosse para você. Então Kardec pede maiores explicações. Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. Então o Espírito está começando a dizer aqui que existe a lei de causa e efeito. Como disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Ou disse André Luiz também, né? A nossa vida é exatamente o que nós fazemos dela. Então, no fundo, você sabe as leis divinas. Mas se os seus interesses forem ainda muito fortes, né, o seu interesse pessoal, o seu egoísmo, e para satisfazer os seus interesses você começa a fugir das leis divinas e a prejudicar as outras pessoas, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Porque quando você sofrer as consequências dos seus atos, principalmente quando você vier em outra vida, no reverso da medalha, você vai compreender. Esse exemplo que eu disse da escravidão, né? Então, se numa vida você é rico e tem muitas propriedades, e conforme lá a legislação, pessoas também são suas propriedades, mas está errado. E aí você abusa disso, você usa a força, né, judia das pessoas. O que vai acontecer com você em outra vida? Você vai ser escravizado. E quando você vier escravo, você vai entender a lei de liberdade. Então, quando você é patrão, muitas vezes você não vê os direitos dos subalternos e às vezes até abusa da sua autoridade. Mas quando, por sua vez, você vem subalterno, no caso aí, escravo, é judiado, né? É abusado, aí você vai aprender na prática as leis divinas. Então, uma vez que você vier escravo, você não vai querer fazer ninguém mais escravo. Você vai ter entendido, né, na própria pele, pode dizer assim, que você não pode fazer ninguém escravo. E é até interessante que muitas das pessoas que vêm subjugadas nessa existência, eles acabam sendo grandes defensores daquela causa. Então, por exemplo, o Luther King lá, né? Então, se você vê pessoas lutando, né, por uma causa, e aí você fala, nossa, que espírito elevado. Realmente agora ele está equilibrado, posso dizer, é um espírito elevado. Mas muitas vezes, isso que ele defende hoje é exatamente o que ele não fez em outra vida. Então, numa vida você abusa da autoridade, e na outra, porque aí sofrendo você vai realmente aprender as coisas, aí você se torna um defensor daquelas verdades, aí você aprende. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades.
Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, mesmo que acontece na vida moral, os nossos abusos, né, terão consequências desagradáveis no futuro, né, também na vida material. Então, o nosso corpo, por exemplo, é uma máquina e se você cair nos excessos, vai dar problema. Então, se você cometesse excessos e não desse problema nenhum, você erraria cada vez mais. Porque muitas vezes os excessos que nós praticamos nos dá um certo prazer. Por exemplo, comer. Comer não dá prazer? Não é gostoso comer? É. Mas se você comer demais, vai dar uma gastrite, vai dar uma úlcera, você vai dar um câncer no seu estômago. Então, a lei da natureza, ela vai colocando limites para a sua ação. Então, você não só não pode fazer mal para os outros, como você não pode fazer o mal nem para você. Então, se materialmente você começar a se desequilibrar, vai dar problema. Então, a natureza vai te ensinar a comer bem, vai te ensinar a respeitar as outras pessoas, vai te ensinar a trabalhar, a ser útil. Então, tudo você tem que fazer certo, ou você sofre. E como ninguém gosta de sofrer, você acaba aprendendo as coisas, né? Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Então daria para Deus fazer uma sociedade, todas as pessoas, sem esse mal, essa má tendência, esse egoísmo, esse interesse pessoal? Daria. Daria para Deus fazer todo mundo perfeito de uma hora para outra. Só que aí não teria a lei da evolução, porque aí todo mundo já seria perfeito, e nem precisaria um ajudar o outro. Então a beleza da natureza é exatamente todo mundo começar simples e ignorante, sem moral e sem inteligência, e ir progredindo, cada um com a sua individualidade e um ajudando o outro. E é como acontece agora. Então esse negócio de você perguntar, não poderia Deus criar a humanidade em melhores condições, é uma afronta para Deus. Eu acho que até os espíritos aqui vai dar uma dura no Allan Kardec, né? É lógico que Kardec já sabia da resposta, e o que ele pergunta aqui é para nos esclarecer, né? Mas nós não podemos questionar Deus. Se Deus fez assim, é porque está certo. Ó, vamos ver a resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Então, quer dizer, Deus, que é o Senhor do Universo, ele fez todo mundo simples e ignorante. Aí, à medida que vai passando as encarnações, no começo, você não responde muito pelos seus atos, porque você não tem muito conhecimento. Mas, à medida que você adquire inteligência, cresce a sua responsabilidade. E aí a consequência dos erros que você faz se tornam cada vez maiores. E é por isso que você melhora. E você até melhora rápido depois que você já está com experiência, porque aí você tem mais inteligência também. Às vezes a gente vê um espírito que errou muito aí no passado, né? Por exemplo, Herodes, né? Matou as criancinhas lá. E aí você pensa, nossa, está nas trevas até hoje, sofrendo. Não, ele já resgatou os seus débitos, e como era um espírito muito inteligente, né, por isso que ele era tetrarca lá, né, da Judéia, um espírito muito inteligente, ele pagou caro, lógico, deve ter tido várias existências para resgatar os erros que ele fez, mas um espírito desse, quando se arrepende e volta para o bem, ele se equilibra rapidamente, né? E ultrapassa nós. Na verdade, não é que ele ultrapassa nós, ele já está na frente. Só que ele está na frente bem mais em intelectualidade no começo, mas aí ele corre o risco de fazer alguns erros, né? Tendo o poder nas mãos. Mas depois essa mesma inteligência que permitiu que ele errasse grande, faz com que ele acerte grande também. Tem um livro do Victor Hugo, eu acho que é
do Calvário ao Infinito, ou é Dor Suprema, um dos dois, que conta a história do carrasco de Herodes. Porque mesmo o carrasco não tendo tanta responsabilidade, né, a culpa mesmo foi de Herodes, ele teve que pagar isso em outra existência. E esse livro mostra que demorou 1000 anos para ele resgatar todos os débitos. Mas na última existência ele veio médico, né, se dedicou às crianças uma vida toda e saiu dessa existência totalmente iluminado. Né? A Mara fez um comentário. Com beleza de aprendizado, né? Nós vamos ver nesse estudo aqui do Livro dos Espíritos a beleza da doutrina espírita, né? E às vezes sozinhos nós não conseguimos ver toda essa beleza da doutrina espírita, mas aqui vendo pergunta a pergunta, realmente o aprendizado é muito grande. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rocha, não compreenderia que há corpos duros. Então, quer dizer, Deus, na sua infinita sabedoria, ele cria todo mundo simples e ignorante, e aí devagar as pessoas vão aprendendo e um ajudando o outro. Se ele criasse todo mundo perfeito, e aí as pessoas já soubessem tudo, não teria essa harmonia que existe aí no universo. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do corpo, do espírito e do corpo. Então o espírito, nós vamos ver, quando chegar em Lei do Progresso, ele começa, né, o princípio inteligente, o seu desenvolvimento, no reino mineral. Depois vai para o vegetal, para o animal e só depois ele vai para o minal. E mesmo quando ele era animal, ele aparentemente estava bem equilibrado, né? Quando ele começa a primeira encarnação no reino humano, ele não tem sentimentos, né? Então ele é muito egoísta, ele é muito interesseiro, até por conta para fazer a sua personalidade, né? Assim como a criança até os 7 anos tem o egoísmo muito forte, o espírito também, nas suas primeiras existências, ele está se formando, ele está aprendendo o que é certo, o que é errado. E nessa fase aí, a responsabilidade dele é praticamente nula. O próprio André Luiz, ele diz que os erros cometidos por um espírito nas suas primeiras encarnações são os filhos da boa intenção. Eu acho até esse um ensinamento muito bonito, né? Então, as primeiras encarnações, o espírito erra, tem lá os bons espíritos que o assistem, que o coordenam, né? Diz assim, tá certo, faz de novo, né? Que bonitinho, tá aprendendo. E é um selvagem nas primeiras encarnações, que às vezes até mata 1, 2 pessoas por dia para sobreviver, né? Não tem sentimento nenhum, mas está aprendendo, né? Mas à medida que passa o tempo e desenvolve a inteligência, aí vai começar a ter a responsabilidade, né? Vamos ver só mais essa pergunta, né? E aí a gente encerra, né? A Pri fala sobre o rei Davi, o homem do Antigo Testamento, tão querido por Deus, cometeu erros como adultério com Betsaba. Então, eu não sei a história do rei Davi. O rei Davi foi aquele que matou Golias, né? Eu sei uma história boa do rei Davi, que tinha 2 pessoas, 2 mães, né, que estavam dizendo que o filho era dela. E aí o rei Davi, muito sábio, falou lá para um ajudante dele, então fala o seguinte, já que as 2 mães querem ficar com a criança, corta ela no meio e dá metade para cada uma. Aí uma lá falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí ele falou, então dá para essa que não quis que o menino morresse, deve ser a mãe verdadeira, né? Mas também fez coisas erradas, né? Então você vê um espírito que veio, né, e se tornou rei, deve ter passado muito ensinamento, mas tinha lá os seus defeitos, quer dizer, era alguém que veio apropriado para a época, né? Ela está dizendo que a história que eu contei foi essa também. Eu sei dessa história de Davi porque meu pai chamava Davi. Meu pai era de uma família evangélica e todos os irmãos dele, irmãs, era nome
de profeta, né? O meu pai chamava Davi, era meu sobrinho, né? A Ivanilda está assistindo também chama Davi, né? A última pergunta aqui. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. Então, a partir de agora nós vamos ver que para conseguir a felicidade, cada um acha que a felicidade se encontra de uma maneira, né? Então, começando pelas necessidades, o que é necessidade para um não é para outro. Até coloquei aqui uma Ferrari e um Fusquinha, né? Então, o Fusquinha está ótimo, o outro precisa de uma Ferrari, né? Que é um pouquinho mais cara que o Fusquinha. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. Então, já que as necessidades são diferentes, as leis também não teriam que ser diferentes? O Beck falou que foi o rei Salomão que fez isso, não? O Valdir também falou que foi o Salomão. Vocês veem como eu entendo de Velho Testamento, né? Obrigado aí, olha, então o pessoal que é mais entendido em Velho Testamento falou que foi o rei Salomão que fez isso aí, não foi Davi. E eu já contei que foi Davi que fez isso dezenas de vezes. Agora eu vou falar que foi o Salomão. Embora falar a verdade, eu vou ver se foi Salomão mesmo, né? Aí, porque a gente deve não acreditar, porque alguém falou, você deve acreditar, né? Então, por exemplo, eu falei que foi Davi que fez, vocês iam contar para todo mundo que foi Davi que fez isso. Não, foi Salomão. Então, vamos ver se foi Salomão mesmo. Então, essas diferentes posições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Então, cada um tem a sua necessidade, e está certo, está dentro da lei da natureza isso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Então, mesmo que cada pessoa tenha necessidades diferentes, eu coloquei no caso um pedinte, né? E um sem-teto, e as outras pessoas andando. Então, mesmo esse pedinte, ele está dentro das mesmas leis que essas pessoas que têm casa, que estão andando por aí, né? As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Então, se você for pegar cada espírito, aqui tem duas moças ricas, né? E um pedinte aqui também muito necessitado. Cada um tem uma história. Então, todos foram criados simples e ignorantes, mas à medida que as existências vão se sucedendo, você vai formando a sua história, a sua experiência, aprendendo conforme a lei de causa e efeito. Então, por exemplo, esse pedinte aqui, em outra vida, pode ser que ele foi uma pessoa muito rica e desprezou as pessoas, desalojou as pessoas, e nessa existência veio com essa prova e com essa expiação. Já essas duas aqui, elas vieram com a prova da riqueza, né? Mas terão que responder conforme elas vão usar as possibilidades dessa existência. Senão, numa outra, para a experiência delas, elas vão vir sem teto também. Então, cada um está numa posição social conforme o grau evolutivo que se encontra e, principalmente, conforme a sua necessidade de evolução. Mas a lei é igual para todos. A Mara disse alguma coisa aqui. No conceito de Aristóteles, o homem mau é aquele que não alcança a maturidade ética, ou seja, é um ser em aprendizado, e esse é comparado a uma pessoa que permanece numa condição de analfabetismo moral. Então, Aristóteles, né? Quem que era? Filósofo grego? Acho que é filósofo grego, né? Então ele também, né? Um espírito que veio trazer as grandes verdades, com outras palavras, falou a mesma coisa de Jesus e dos espíritos superiores aqui, né? Então, esses que não praticam as leis divinas, eles são verdadeiras crianças espirituais. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Coloquei um outro grande exemplo aqui, uma favela, né? Ao lado de um prédio com uma piscina por andar. Então é um contrassenso, né? Uma disparidade entre classes sociais, mas todo mundo dentro das leis divinas.
Se a pessoa que está nesse condomínio de luxo aqui não cumprir as leis divinas, ela pode na outra vida vir na favela. E vice-versa. Se a pessoa que está na favela aqui, que está resgatando débitos do passado, fizer bem o seu papel, na outra existência pode vir dono de um condomínio desse de luxo, né? E essa pergunta aqui nós vamos deixar para a próxima, vamos ler só para atiçar aí a curiosidade de todo mundo. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Olha, mais uma vez aqui, né? Nós falamos bastante esse assunto e Allan Kardec pergunta a mesma coisa. Mas, como sempre, é para fechar o assunto, né? Certamente falta ainda os espíritos falarem alguma coisa e ele faz essa pergunta aqui, que nós vamos ver a resposta daqui 14 dias. Então, com essa pergunta, nós terminamos essa parte, né? Paramos na pergunta 636 e continuamos daqui 14 dias. Como sempre, nós não temos um número de perguntas para fazer. Conforme o comentário, a participação das pessoas, nós vamos indo pergunta a pergunta. Hoje vimos 11 perguntas, né? Da outra vez vimos 10, dessa vimos 11, então já estamos progredindo já, né? Mas vai ser sempre nesse ritmo aí, 10, 11 perguntas. Até quando vocês forem estudar, então, por exemplo, quando daqui 2 semanas vocês souberem que a gente vai começar na 536, vejam até a 646 ou umas 15, né? Vai ser as perguntas que a gente vai ver. Vamos colocar um sonzinho para a gente fazer a nossa prece final. Então, nós só temos que agradecer a Deus esses momentos de concentração sobre as leis divinas, né? Sobre o conhecimento das leis divinas através do Livro dos Espíritos. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. Agradecemos todas as pessoas que estiveram junto, nos dando apoio, vibrando, aqueles que opinaram, para que tenhamos um estudo bem participativo e muito agradável a todos que estão participando. E aproveitamos esses instantes, essa paz que nos visita, para fazermos uma vibração para todo o nosso planeta, envolvermos todas as pessoas que estamos, né, nesse mesmo planeta, com amor, com carinho, nessa fase de transição em que passa o planeta, né, todos nesse mesmo problema da pandemia, uma coisa gravíssima, mas certamente conforme os desígnios de Deus para o nosso bem. Que desse problema possamos sair melhores, mais humanos, sabermos conviver mais com as outras pessoas, respeitarmos mais as outras pessoas e respeitarmos a nós mesmos também, né? É uma oportunidade para nós revermos todos os nossos conceitos. Pensamos mais perto nas pessoas que conhecemos. Às vezes temos um parente, né, com um problema grave, seja de saúde, um problema emocional. Envolvamos essas pessoas com carinho para que recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. E nós também, que aqui estamos estudando, aprendendo, que temos nossas necessidades, nossos problemas, pedimos a Deus nos abençoe, nos dê as forças necessárias para continuarmos as nossas lutas e o nosso desenvolvimento. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Agradeço a participação de todos e até o próximo sábado no mesmo horário.